Olá, preparadores! Sou o instrutor Gamboa. Estou de volta com mais um vídeo em nosso canal SHTF Brasil. Fazia tempo que eu não postava um vídeo para o grupo aqui no nosso canal, no YouTube. Ultimamente, quem tem me acompanhado verificou que eu tenho feito um trabalho de divulgação de vídeos ao vivo no Facebook. Tenho passado algumas orientações, algumas instruções que são extremamente interessantes, fundamentais para você que está acompanhando esse nosso projeto de formação, de capacitação, de preparação de um navegador terrestre. Eu montei este ano um projeto com esta finalidade, através de várias videoaulas teóricas que inserem alguma atividade prática, né, que o assistente possa vir a fazer, a fim de que nós possamos ter um conjunto, uma matéria completa, um material, um conteúdo digital em forma de videoaulas completo, que tenha a finalidade de formar um navegador terrestre para essa questão de sobrevivência em situações de crises, em situações extremas. O que faz o navegador terrestre? Qual a função dele numa equipe de sobrevivência? Pois bem, esse navegador terrestre, ele será o profissional, o indivíduo que estará habilitado a conduzir uma equipe, um grupo de pessoas que estão em situação de evasão de uma área, de uma localidade de risco, estão em processo de fuga de uma localidade de risco também, só que o processo de fuga envolve maiores riscos, maiores perigos, ou mesmo uma ação de resgate, que o risco, o perigo ainda é muito maior que as hipóteses anteriores. Nesse caso, nós estaremos falando de um navegador que ia orientar, que ia conduzir uma equipe num trajeto em terra, diferenciando assim o navegador marítimo, que é o sujeito que pode conduzir um grupo de pessoas nas mesmas situações, mas em uma embarcação. Então, o navegador terrestre, o trabalho dele é atuar, principalmente o que nós estamos observando aqui nessa tela, que são as cartas topográficas. Esse é o principal material de trabalho, também com equipamentos de GPS, também com bússolas. Esse é o principal trabalho do navegador. Está aqui a base teórica fundamental para que o navegador possa fazer a sua prática de evasão de pessoas, de navegação no terreno, de orientação no terreno. Isso em qualquer terreno terrestre, certo? Em qualquer área, em qualquer região, qualquer ponto localizado no planeta. O navegador é capaz de se localizar e de conduzir até uma área segura essas pessoas que estão com ele. Na verdade, ele não é o guia de trilha. O guia de trilha tem outras funções. O guia de podemos ser um comandante ali da equipe, ele tem no navegador o seu auxiliar. Vai traçar a rota e o guia, a pessoa ali responsável pela segurança daqueles outros elementos, tem outras responsabilidades, outras funções. A orientação no terreno é a função do navegador terrestre. Então, não necessariamente o comandante daquela equipe ali, o guia daquela equipe ali, é o responsável por fazer a navegação. Até mesmo porque a navegação terrestre exige muito do navegador. Ele tem que estar atento, ele tem que estar concentrado no trabalho que ele está fazendo. Ele não pode verificar, por exemplo, como está a situação de saúde e nem tampouco determinar o ritmo com que aquela equipe está se deslocando. A função dele é traçar a melhor rota, o melhor caminho para o deslocamento daquela equipe. Não necessariamente o planejamento de como vai ser aquele traçado, a velocidade, por exemplo. Aí são decisões do comandante
da equipe com base e fundamento naquilo que o navegador terrestre irá lhe passar a respeito daquele terreno. O que é fundamental, pessoal? Quem quiser entender um pouco mais dessa matéria tem que recorrer aos vídeos, às lives que eu fiz no Facebook, no grupo da Brasil Preppers Network. Lá eu tenho falado sobre essa tela aqui do Geoportal do Exército Brasileiro, que é o local onde o navegador ele vai baixar as cartas topográficas, que é muito mais prático, é muito mais eficiente baixar as cartas topográficas daqui do Geoportal do Exército do que da loja do IBGE. A loja do IBGE é interessante, aqui está um site da loja, estava baixando essa carta de um municípiozinho aqui do Rio de Janeiro, muito simpático, o nome Anta, mas é uma cidadezinha muito gostosinha, eu passei por lá, tem uma anta exatamente, uma estátua de uma anta, bem no centro da cidade, então é uma homenagem ao animal. Bem ali à beira do Rio Paraíba do Sul, uma região ali próxima ao Paraíba do Sul. Então é uma das cartas que me interessam muito. Eu baixei, fiz o download, né, do site do Geoportal do Exército Brasileiro. Então vou mostrar uma diferença entre um e outro. Vou baixar essas duas cartas aqui, duas barras, logo a primeira aqui na tela. Vou baixar para vocês verem como que é. Tanto em TIFF, que a gente chama de GeoTIFF, e vou explicar o que é essa carta GeoTIFF. Olha aqui a imagenzinha, o texto está aparecendo, antes de eu marcar nessa caixa de texto. Baixar o raster em TIFF, então a gente vai falar o que é esse formato aqui. E também em formato PDF. O que eu preciso falar antes disso? Falar um pouquinho mais desse projeto de formar um navegador terrestre. É que eu estou tentando adiantar uma coisa que eu só poderia fazer praticamente no final de 2018. Eu acho importante consolidar agora. Eu sei que tem alguns colegas preparadores que estão interessados em ter essa formação de navegadores. Não é muita gente não, quase ninguém. Certo? Mas eu vou passar para esses poucos, eu tenho a esperança e tem alguns poucos colegas que estão se animando com essa questão de serem navegadores. E eu vou passar todo o conteúdo, pessoal. Vocês vão ver que a cada momento surge uma coisa nova, que não tem registrado em lugar algum. Não tem. Essa informação que eu estou passando para vocês, podem vasculhar aí o YouTube à vontade. Podem procurar em cursos particulares. Vocês não vão encontrar essas informações que eu estou passando aqui. Não com tanta riqueza de detalhes. Então não existe. Isso aqui é conteúdo prático que você aprende no dia a dia. É buscando. Então é só fazendo aí uma justificativa para que você que está assistindo e possa entender, por que o áudio está tão ruim? Por que o cenário não está perfeito? Por que não tem aqueles efeitos especiais? Por que o vídeo é tão longo? Certo? Por que esse vídeo é tão longo? Porque isso aqui é vídeo aula, senhores. Isso aqui é para passar formação, treinamento, capacitação. Não é entretenimento. Entretenimento de sobrevivência, você tem diversos canais para você encontrar, tanto em português, língua portuguesa, quanto em outras línguas, principalmente o inglês. Ok? Então agora sim, sem mais delongas, vamos passar para o que interessa. Agora é treinamento. Vamos aprender. Vou mostrar aqui. Eu vou marcar essas duas cartas. Uma no formato GeoTIFF, outra no formato PDF. Dessa localidade aqui, de 2 barras. Eu estou no Geoportal do Exército Brasileiro. Vou dar mais detalhes. Calma, pessoal, calma. Por enquanto, vamos só baixar as cartas. Então, marquei essas duas cartas. Apareceu para mim, quando eu digitei 2 barras aqui na pesquisa, 2 barras, Rio de Janeiro, aparece tudo que está aproximado na pesquisa. Eu cliquei em pesquisar, aparece tudo relacionado àquelas 2 termos, 2 barras. Então, Barra da Tijuca, pessoa que aparece Barra da Tijuca, Barra de Guaratiba, Barra do Piraí.
Barra Mansa. Isso quer dizer, tinha barra aqui no nome, na pesquisa, apareceu tudo relacionado. Ok? Mas só me interessa o quê? 2 barras, conforme eu coloquei ali na pesquisa. Os outros, as outras cartas, por enquanto não me interessa. Mas se você puder observar, Barra do Piraí me interessa. Vou marcar Barra do Piraí também. Não, deixa eu marcar depois. Barra do Piraí é uma que eu não baixei ainda. Vou marcar depois. Vamos observar aqui Barra da Tijuca, que é muito interessante para mim. Muito interessante. Ó, Barra da Tijuca, tá vendo? Na escala de 25 mil, ó, melhor ainda. Muito mais interessante que uma escala que permite uma carta mais detalhada. Ó, o que aparece para mim aqui, ó, um xizinho aqui, ó. E diz que eu não posso baixar o Rachen TIFF. Baixar o Rachen TIFF não permitido para o seu nível de acesso. É a mesma coisa que da carta em PDF. Uma carta que para mim é super importante. O que acontece? Isso que eu vou explicar para vocês. Baixar cartas aqui pelo Geoportal do Exército é muito mais interessante do que baixar pelo site do IBGE. Ocorre o seguinte, que para baixar as cartas tem que ter um nível de acesso aqui. O Exército concede um nível de acesso de acordo com as informações que você passa na hora da inscrição. Para conseguir aumentar o meu nível de acesso, eu tenho que mandar um documento, alguns documentos, tem alguns requisitos. Eu deveria estar trabalhando num setor que trata de topografia, dentro de um quartel, por exemplo, uma das finalidades, eu ser um profissional liberal nesta área de topografia, cartografia, engenharia, para poder ter um acesso maior. Meu acesso, por enquanto, é nível 2. Eu preciso, para baixar essa carta da Barra da Tijuca, eu preciso de um acesso maior. Então, eu ainda vou trabalhar nisso esse ano para ter esse acesso. Por isso que eu falo, é algo que eu deveria estar fazendo só no final do ano, porque eu vou ter uma base muito maior para poder mostrar ao pessoal. Agora pode acontecer o seguinte, de você, usuário aí que está me ouvindo, não conseguir nem o nível de acesso que eu tenho aqui agora, o nível 2, e ficar bem mais limitado em baixar essas cartas. No portal do IBGE, não tem esse problema. Não tem qualquer limitação. Só que a limitação está no que o IBGE te permite. Esse material que ele põe para download aqui embaixo, ó, esta carta aqui de ANTA tem o PDF. Esta tem, ANTA tem. Mas a maioria das outras cartas, se não tiver o PDF no Exército, não tem o PDF aqui também no IBGE. E outros formatos que o IBGE disponibiliza, esse padrão DGN aqui, vários DGNs aqui, vários arquivos, e tem um TIFF aqui também, só que tem vários TIFF. Esse conteúdo que o IBGE disponibiliza é diferente do que o Exército disponibiliza. Deixa eu baixar aqui logo, para vocês verem como é que é. Os 2 arquivos lá de 2 barras. Então clico em aceitar. E aparece aqui para mim, ó, a carta topográfica matricial de 2 barras. Exige, no próprio nome do arquivo, ele coloca aqui, ó, vocês podem observar, ele coloca a codificação daquela carta em relação ao milionésimo. Formato ao milionésimo e ainda coloca a escala, 50.000, ponto TIFF. Esse é o formato GeoTIFF. Observe o tamanho do arquivo, 55,4 megabytes. Vou clicar aqui, eu dar OK. E vou salvar. Vou criar uma pasta chamada 2 barras. Aqui, uma subpasta dentro dessa pasta aqui, ó, cartas topográficas IBGE. Já tenho de várias cidades aqui de meu interesse, aqui do Rio de Janeiro. Vou clicar em nova pasta e vou marcar aqui, ó, 2 barras.
barras. Criei a pasta, dois cliques nela e vou salvar aqui. Já mandei salvar. E assim, logo a seguir, já apareceu aqui, ó, a mesma carta matricial, só que no formato PDF. Já com tamanho bem menor, 19 megabytes. Então vou salvar lá naquela pasta que eu já criei. Já está criada a pasta, vou salvar nela. Salvei essas duas cartas de meu interesse. Na pasta das cartas. E aqui, eu quero mostrar para vocês esse arquivo aqui, ó, que eu acabei de marcar. Não sei se vocês conseguirem ver, irão conseguir ver, na visualização menor aí no vídeo no YouTube. Rio de Janeiro, folhas topográficas na escala de 1 por 50 mil. Esse material aqui, eu vou clicar, já estava aberto, né? Já está aberto aqui. Vou colocar para vocês. São as folhas topográficas do estado do Rio de Janeiro inteiro. Eu estou baixando uma a uma, espero ter em pouco tempo todas essas cartas do estado do Rio de Janeiro. Aonde eu consegui esse arquivo aqui, ele é fundamental ter um descritivo de todas as folhas topográficas do estado. Infelizmente, eu não consegui de outros estados. Estou querendo de São Paulo, estou querendo de Minas Gerais, estou querendo do Espírito Santo, até para fornecer aos colegas. Esse arquivo aqui, eu consegui diretamente com o pessoal do IBGE, que me passou. Olha aqui a região de Anta, considerado chamado de Anta. Pega um pedaço de Sapucaia, pega um pedaço de São José do Vale do Rio Preto, Três Rios, aqui duas barras aqui do lado. Eu já tenho ali em Paraíba, já tenho Sapucaia, já tenho Anta, já tenho duas barras. Já tenho Cordeiro, já tenho Santa Maria Madalena, Cantagalo. Então essa região toda aqui eu já estou conseguindo, já baixei. Vou baixar mais algumas aqui agora, ó, Casimiro de Abreu, Quartéis, Nova Friburgo, Teresópolis. O que ocorre? Observe o seguinte, vamos aqui, ó, Cachoeiras de Macacu. Essa região do entorno, essas 4 quadrículas, existe o Parque Estadual dos Três Picos, uma região de serra, de mata, e é um parque estadual preservado e protegido pela lei ambiental. Mas cadê a carta de Cachoeiras de Macacu? Não tem. Se eu colocar Cachoeiras de Macacu na pesquisa, provavelmente eu não vou conseguir encontrar. Eu tenho que baixar essas cartas aqui, que estão relacionadas a essa região. Então, Teresópolis, Nova Friburgo, Rio Bonito e Itaboraí. Quando nós vemos na descrição de uma carta esse DSG, a Diretoria Geográfica do Exército. Isso quer dizer o quê? Que essa carta Rio Bonito não é encontrada pelo site do IBGE. Vai ter que solicitar ao Exército. Como o Exército não tem uma loja virtual, não que eu conheça, talvez tenha que se dirigir a alguma unidade dessa Diretoria de Geografia do Exército para tentar conseguir essa carta por lá. Ou então, a opção que o Exército disponibiliza de baixar esta carta topográfica e nós levarmos a um birô de impressão para que seja impressa. O que eu preciso falar agora para vocês? Vamos aqui a esse programa TrackMaker. É um programa parecido com o Basecamp. Olha que eu tenho aqui, eu tenho um mapa de uma região lá do Parque Nacional do Itatiaia, onde eu costumo fazer trilhas, travessias. E ele tem bastante informações aqui, por exemplo, ó, dá para ver que a hidrografia dele, os principais rios estão aqui presentes. Ó, o Rio Preto, que é muito interessante, muito importante para mim. Aí aqui ele tem o rio Aiuoca, é outro rio interessante pra caramba, para quem está naquela região. Então ele dá algumas informações que é nascente do Rio Grande. Ele nasce aqui no Parque Nacional do Itatiaia,
Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, ele vai desaguar, salvo engano, a foz dele é no Rio Paraná. Olha a extensão, então ele corta um bom pedaço de Minas e um bom pedaço de São Paulo e chega até o Rio Paraná. Lá para frente vai alargar, as margens vão ser alargadas bastante. E é um sonho aí, né, um desejo de trilhar boa parte desse rio e chegar até o Rio Paraná, até a foz dele lá no Rio Paraná. Por exemplo, se eu quero ir lá conhecer a nascente do Rio Grande, eu vou marcar esse ponto aqui, vou criar um waypoint nele, e daqui eu vou pegar as coordenadas desse ponto, vou traçar as coordenadas desse ponto na carta topográfica, porque na carta topográfica eu tenho uma visão ampla da região e eu posso transportar a carta topográfica, de forma que sequer necessito do GPS. Lembrando que a carta topográfica é um acessório, pessoal. É fundamental ao navegador terrestre ter um GPS. A carta topográfica é um auxiliar que permite um planejamento, mas o GPS é praticamente indispensável para o navegador. Enquanto você não tem o GPS, dá para trabalhar com Basecamp? Dá. Dá para trabalhar com TrackMaker? Dá. Dá para trabalhar com as cartas fotográficas? Sim. Até você ter o seu GPS. Mas não quer dizer que você vai navegar 100% somente com as cartas. Mas é o plano avançado. Primeiro, você aprende a navegar com GPS. Depois, aí sim, você aprende a navegar com as cartas topográficas. Aqui a gente está invertendo o processo, na verdade. Esse TrackMaker é outro software, outro aplicativo fundamental de navegação que a gente vai trabalhar com ele. O que é interessante aqui nesse GPS TrackMaker? Eu baixei aqui o manual, o guia de referência desse TrackMaker, importando arquivos GeoTIFF. Esse GeoTIFF, pessoal, lá no banco de dados do Exército, é esse aqui. A carta que eu baixo do Exército é um GeoTIFF. Ué, Gamboa, mas a carta do IBGE também não é GeoTIFF? Só que é um GeoTIFF diferente. Esse formato que o IBGE disponibiliza para download são formatos vetoriais, são camadas que você vai utilizar para criar a sua carta vetorial. Nós já comentamos sobre a questão da carta vetorial, que ela não sofre distorção quando nós ampliamos. Ela é baseada em banco de dados, diferente de uma carta matricial, que é gerada por pontos, por imagem. Então, quando nós ampliamos demais, cria uma distorção naquela carta. Esse formato DGN, TIFF, disponibilizado no site do IBGE, não me permite uma impressão. Eu vou ter que trabalhar com algum arquivo, algum software, algum programa, por exemplo, o AutoCAD. Ou então, os programas específicos para trabalho em geoprocessamento, ArcGIS e UQGIS. São programas, aplicativos específicos para quem trabalha com geoprocessamento. Logo, vai utilizar esse material disponibilizado para download no site do IBGE. Ora, não seria mais fácil o IBGE disponibilizar o GeoTIFF como faz o Exército? A ideia do IBGE talvez seja mais interessante para ele você comprar as cartas. Isso aqui é um site, uma loja virtual, uma loja de vendas. Você paga R$50 por cada carta. Ok? O Exército é diferente. O Exército disponibiliza já o formato para que você mesmo possa imprimir. Perceberam a diferença? Ocorre que o Exército impõe limitações para você conseguir a carta pelo banco de dados do Exército. Tem que ter um nível de acesso que permita que você baixe determinadas cartas. Pode ocorrer que você fazer a sua inscrição nesse geoportal aqui e logo de início não ter um nível de acesso necessário, então vai ter que recorrer, de qualquer forma, às cartas disponibilizadas nesse portal do IBGE.
Eu estou passando para vocês as limitações. É mais fácil para quem já trabalha na área de geografia conseguir, ou então na área de engenharia civil, ou então na área de topografia, de cartografia. Esse pessoal é mais fácil conseguir ter um acesso, um nível maior de acesso no geoportal do Exército Brasileiro. Vamos ver o que TrackMaker ele fala a respeito desse formato GeoTIFF. Esse software TrackMaker ele permite importar esses arquivos que nós baixamos do portal do Exército diretamente no software. Eu vou visualizar a carta topográfica dentro do software. O que ele fala? Primeiro, nada de graça. Primeira mensagem que ele fala logo de início. Este recurso somente está disponível no GPS TrackMaker Professional. Ou seja, você vai ter que comprar o software, pagar a licença para aproveitar esse recurso. Para os recursos mais avançados do aplicativo, você tem que pagar por eles, e não é barato. Aí eu entrei na página TrackMaker para ver quanto é que custa. Interessante que ele tem em português, isso aí já é muito bom. Dá para ler o manual dele todinho, aprender a utilizar o software. Entrei na loja virtual para saber quanto é que custa uma licença. Se você for utilizar 2 computadores, 2 licenças, R$ 399. R$400 praticamente. Se for somente uma licença, R$ 299. Perfeito? Tudo tem um preço. Se quer ser um navegador, tem um preço. E o preço não é barato. Vamos lá ver o que ele fala sobre esse formato GeoTIFF. Para nós podermos fechar esta aula. Nós sabemos que seria muito bom para ser verdade, se fosse de graça. Isso facilitaria muito nosso trabalho de navegação. O que ele fala do GeoTIFF? GeoTIFF é uma versão georreferenciada do popular formato TIFF, de imagens rasterizadas. Isso quer dizer que os dados de calibração já se encontram no próprio arquivo de imagem, não sendo necessário calibrá-la na maioria dos casos. Basta abrir a imagem TIFF, aquela que nós baixamos do Exército, para que o programa GTM Pro, quer dizer, o programa, a versão paga, calibre automaticamente a imagem, colocando na posição correta. As informações da localização daquela carta no espaço geográfico já está embutida no formato. Por isso que é GeoTIFF. É uma versão do formato de imagens TIFF que já vem com essas informações georreferenciadas. A carta vai por cima do mapa exatamente no local onde ela corresponde, nas coordenadas perfeitas daquela carta. É como se eu tivesse um mapa do estado, essa carta de Santa Maria Madalena. Quando eu abrir esse arquivo GeoTIFF de Santa Maria Madalena, ele vai colocar exatamente nessa posição aqui. Vai pegar exatamente essas cidades, pegar um pedaço de Itaúcara, a pegar um pedaço de São Sebastião do Alto, Cantagalo. Ele vai exatamente nesse ponto. Se não fosse georreferenciada, essa imagem poderia aparecer em qualquer lugar, poderia aparecer no lugar que adianta, ou lá embaixo em Teresópolis. Não, como ela está georreferenciada, já vai aparecer exatamente onde corresponde ao espaço geográfico daquela carta. Sempre que um arquivo GeoTIFF for aberto e os dados de calibração forem reconhecidos corretamente, o programa criará uma grade do usuário específica para a imagem. Informações adicionais contidas no arquivo TIFF serão repassadas para o campo comentário da imagem. Olha que bacana! Se tiver alguma informação ali embutida, que o Exército embutiu naquela carta, ele vai estar disponível dentro do aplicativo do TrackMaker. E poderão ser visualizadas na janela de propriedades da imagem. E ele continua. A abertura de arquivos GeoTIFF é limitada aos sistemas de coordenadas disponíveis no GTM Pro. Basicamente, são suportados arquivos gravados nas seguintes projeções. A principal, para nós, o que interessa realmente, é a projeção transversa de Mercator, ok?
E essa projeção geográfica normal, latitude e longitude? Então ele fala de outras, projeção oblíqua de Mercator, outras projeções, que é interessante dentro da cartografia. Para nós o que interessa é essa aqui, principal, a projeção transversa de Mercator, o que nós estaremos utilizando o formato UTM. Tá ok? Vamos ver se tem mais alguma informação interessante para nós aqui. Se o GTM Pro não suportar ou não reconhecer os dados georreferenciados contidos na imagem GeoTIFF, a janela da ferramenta de importação de dados será aberta. Então, caso a imagem GeoTIFF não tenha as informações de georreferenciamento. Não é o caso das cartas do Exército. Para abrir um arquivo GeoTIFF, clique em Abrir arquivo no menu Arquivos. E na caixa de tipo de arquivo, escolha a opção Imagem TIFF geocodificada. Os arquivos GeoTIFF são mostrados na extensão TIF ou TIFF. Nota: a abertura de arquivos GeoTIFF é feita exclusivamente pelo menu Arquivos. Os arquivos GeoTIFF abertos de outra forma serão mostrados na tela como imagens normais, não georreferenciadas. São informações, detalhes, que quando nós estudarmos o software, nós vamos ver essa aplicação na prática. Ok, pessoal? Vamos aí. Eu estou aprendendo ao mesmo tempo que eu transmito conhecimento para vocês. Então não tem firula aqui, não. Aqui, quem quer aprender, acompanha. E tem que estar sempre visualizando os outros vídeos também. Seja lá no Facebook, procura lá, assiste tudo, para poder compreender. Senão não vai entender. Não adianta pegar esse vídeo nosso aqui sem ter assistido os anteriores e nem daqui para frente tentar pegar os vídeos que eu for criando, que eu dependo o quê? Que você já tenha esse conhecimento que eu passei aqui hoje. Para não vou ter que repetir tudo que nós comentamos aqui. Não tem como repetir. Às vezes eu dou uma pincelada, mas eu já imagino que quem estiver me assistindo já tem esse conhecimento, já absorveu esse conhecimento, e aí eu posso passar por um tópico mais avançado. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.